Bem, pessoal, acidente de avião com sobrevivente. Por que isso acontece? Quais são os fatores que levam a ter sobreviventes dentro de um acidente de avião, né? E quais são até os principais traumas, de morte, né? O que mais a gente se preocupa, né? Então, toda vez que a gente fala de acidente de avião, tem alguns aspectos, né? O aspecto mais importante em qualquer acidente, aí serve de avião, de carro, de moto, o que é que seja, é o mecanismo do trauma. O mecanismo do trauma é o quê? O que levou a pancada na pessoa, né? A pancada, de um modo geral, né, é ela que leva a lesões no cérebro, nos órgãos internos. Então, a velocidade do impacto é um dos problemas mais graves, né? Porque a gente, ser humano, a gente tem pele, músculo, osso muito frágil. Até se a gente compara com os outros animais, nós, seres humanos, somos frágeis realmente para esse tipo de impacto. E a gente, pela nossa inteligência, nosso cérebro se desenvolveu muito, mas nosso corpo não é tão desenvolvido frente aos outros mamíferos, né? A gente é até mais frágil que os outros, né? Se a gente for para um combate com quase qualquer desses mamíferos selvagens, a gente vai perder, né? Só que o que acontece? A gente tem o cérebro muito desenvolvido, né? E aí vem o primeiro aspecto, né? Quando a gente desenvolveu uma série de ferramentas, que aí tem avião, tem moto, tem bicicleta, né? Tem carro, né? Tudo isso fez com que a gente conseguisse viajar e se movimentar a velocidades muito altas. No caso do avião, é do meio de transporte mais veloz que a gente tem. E logo, qualquer acidente de avião será do mais grave que a gente tem. Por isso que na maioria dos acidentes de avião, morre todo mundo, né? Mas, se for possível, o piloto desacelerar, geralmente na hora do pouso, né? Além disso, tiver vários fatores que reduzam a velocidade antes de qualquer tipo de impacto, né? Um impacto mais intenso, pode ter sobrevivente. Além disso, no acidente de avião tem muita questão da explosão por causa do combustível, né? Normalmente as aeronaves têm um certo combustível que explode, né? Que ele realmente tem essa grande problemática, né? E toda vez que a gente vê acidente, a gente vai olhar esses mecanismos, né? Na hora que é do pouso, então o voo já está desacelerando, né? Muitos aviões, a depender do tamanho de tudo, movimentos em velocidade 200, 300 km por hora, né? Então é possível que com essa desaceleração na hora do pouso, ou o piloto conseguir fazer um determinado manobra para ter o pouso, mesmo com acidente, pode ter sobrevivente. E aí quando a gente fala de morte, né, a principal causa, eu tenho muito vídeo aqui falando, é trauma crânioencefálico, então o cérebro é o que mais mata, né? E depois que a gente chama do politrauma, né, costela. Além disso, né, muitas vezes por a própria inalação da fumaça, a pessoa pode morrer, né? Morre mesmo asfixiado por causa disso. As próprias queimaduras na hora da explosão, né? Mas o que a gente fica mais atento são múltiplas fraturas. Então, muitas vezes, o pouso consegue ser. Você vê o avião até não está completamente destruído, né? Mas muitas vezes tem esse movimento de aceleração e desaceleração, né? Fraturas, né? Objetos caindo. Pode perfurar uma costela, perfurar um pulmão, perfurar um coração, grandes vasos e a pessoa morre, né? Vários casos você vê de acidentes, como a própria Lady Di e outros, né? Que você tem um acidente e a pessoa aparentemente está até relativamente intacta, mas internamente teve lesão de grandes órgãos por causa desse movimento de aceleração e desaceleração. E se for um vaso de grande calibre, a pessoa vai morrer. Tá bom? Esse é o aspecto mais relevante. O segundo aspecto é o tempo de atendimento. Tem uma coisa que a gente chama de golden hour, que é o seguinte, é o tempo de ouro. Primeira hora, logo depois do acidente, é o mais importante. Por isso que às vezes você vê acidentes que o atendimento é muito rápido, porque tem corpo de bombeiro perto, próximo, né? Ou o próprio atendimento do aeroporto, né? Muito bem atendido, muito rápido, está preparado para os acidentes e as pessoas sobrevivem. E aí depois tem os traumas secundários que a gente vai ter que ficar atento, né? Para ver. Às vezes a pessoa teve aquele acidente e não chegou a morrer, mas às vezes a lesão nos órgãos não conseguiram ser reversível e cronicamente pode dar algum problema ao paciente, tá bom? Vamos observar qualquer novidade, faço o vídeo para vocês. Abraço.